Boa noite, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui novamente para mais uma conversa. Hoje vamos falar sobre karma. Karma e a natureza das decisões. Estamos realmente no controle? Será que estamos, pessoal? Esse tipo de tema amplo, né? Controverso. Então, não tenho certeza de nada aqui. Cada um desenvolve a sua opinião. Aqui é só para a gente pensar sobre várias perspectivas, né? E, e aprofundar essa discussão, porque acho que vale muito a pena, tá? Eu estou lendo esse livro aqui, chama A Arte da Vida, Os Fundamentos do Budismo. Serim Pauldron, né? Na verdade, é uma monja portuguesa. Está escrito em português esse livro. E tem um capítulo falando sobre karma, e eu achei interessante, então, como tema para a nossa discussão, né? Então, karma é um conceito indiano, né, que se refere à ação e o seu efeito, ou seja, as suas consequências. Então, pode ser dito como causa e consequência, certo? E aí disse de karma com relação ao modo como a gente vive e as consequências daquilo que a gente faz na nossa vida ou em vidas anteriores, né? Porque no budismo tem a questão do renascimento e tal, né? E isso tem tudo a ver com um dos princípios herméticos, né, do Hermes Trismegistus, para quem leu o Caibalion, que é o princípio de causa e efeito, né, que diz que toda, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Então, esse é o princípio hermético, né? Então, muito parecido com o karma, o conceito de karma. E pro budismo, né, eles resumem da seguinte forma: a felicidade é sempre o resultado de atitudes positivas e o sofrimento de atividades negativas, né? E então eles realmente consideram a lei do karma, na verdade eles falam da lei da causalidade como algo extremamente profundo e que determina a nossa experiência de vida, né? Então o budismo ele afirma que a felicidade só pode resultar de ações físicas, verbais e mentais construtivas e o sofrimento de ações destrutivas, tá? E essa questão de ações negativas e positivas é uma coisa que eles levam muito a sério, né? Então, eles começam a detalhar bastante. Então, eles falam de 10 ações negativas, né? E aí, quando fala de ação negativa, não é uma questão de moral, né? É uma questão de o ato em si gera consequências negativas para a pessoa. A pessoa faz o que ela quiser, mas ela está sujeita a essa lei da causalidade. Esse é o ponto, tá? E elas falam de 10 ações negativas. 3 do corpo, 3 da palavra e 3 do espírito, tá? Então, 3 ações negativas do corpo. O primeiro é matar. Esse é o pior, né? E matar no sentido de que se aplica a todos os seres vivos, né? Toda a vida quer viver. Então, você matar é o que mais gera karma, tá? O segundo é roubar, se apossar daquilo que não é seu. E o terceiro é conduta sexual imprópria, né? E aí ele fala de uma maneira assim, ela, né? Fala de uma maneira em que esse é um tema que é de difícil interpretação, porque para cada pessoa uma coisa é própria e outra é imprópria, né? Então eles colocam, segundo
as definições deles, né? Mas, enfim, o intuito é esse, né? Você zelar pela sua conduta sexual, né? Aí, 4 ações negativas da palavra. O primeiro é a mentira, né? Mentiras ditas para prejudicar alguém são as piores, seguidas daquelas que dizemos para nos desculparmos ou nos valorizarmos, né? O segundo é semear a discórdia, né? Falar mal de alguém, ficar semeando, né, os conflitos, certo? O terceiro, os insultos, a linguagem grosseira e áspera, né? Então, as palavras em si, você insultar, você xingar, você falar palavrão, essas coisas todas, né? E o quarto, curioso, o palavreado inútil. Ficar falando só por falar, sem ter intuito, ficar lá só falando, também é ação negativa da palavra, certo? Não dá tempo para o silêncio, né? E é a tal da tagarelice, certo? Interessante, né? 3 ações negativas do espírito agora. O primeiro é a cobiça, né? Que consiste em desejar que sejam nossos os bens, as qualidades e a felicidade de outros. É um veneno que nos atormenta constantemente, impede-nos de apreciar a vida e constitui um obstáculo para a nossa felicidade. Então, cobiça é o primeiro. Segundo é a malevolência, que é o fato de desejar prejudicar os outros, tá? O terceiro, que é curioso também, visão falsa, né? Textos tradicionais do budismo consideram esse até pior do que matar, só para vocês perceberem como eles colocam isso como algo super importante. Por visão falsa, entende-se o fato de negar a lei da causalidade, de afirmar que as ações positivas não geram bem-estar, que as ações negativas não geram sofrimento e que o renascimento não existe. São atitudes extremamente nocivas, pois quando negamos a lei do karma, deixamos de distinguir as fontes da felicidade das causas do sofrimento. Mesmo as ações positivas realizadas por alguém cuja disposição de espírito é adversa à lei do karma, não têm o mesmo poder benéfico. Então, para eles, isso aqui é muito importante. Visão falsa. Se você não acreditar na lei da causalidade, está cometendo uma falta para o karma pior até do que matar. Que é interessante, né? Bom, aí ele fala o seguinte, que você não cometer, ela fala, né? Não cometer essas ações negativas não é suficiente. Você ficar neutro não é suficiente. Você tem que praticar ações positivas, tá? Então, ações positivas. Fisicamente, proteger a vida, salvar a vida dos seres humanos ou animais em perigo e praticar tudo o que contribua para a sua sobrevivência e qualidade de vida. Então, eles colocam uma graduação. Então, eles falam que o ser humano, matar um ser humano é o pior de todos, né? Mas matar animal também, matar insetos também, né? Plantas, né? Tudo que tem vida. Só que é um gradual, tá? Segundo, ser generoso. Oferecer bens materiais, tempo e energia aos que necessitam de ajuda. Não é preciso ser rico para ser generoso. Um sorriso, uma palavra amigável, um olhar, um minuto de atenção vale mais do que milhares de dólares, né? E o terceiro é ter uma ética sexual correta. Respeitar os nossos parceiros, não os considerando como meros objetos de prazer. Pelo contrário, procure oferecer-lhes o bem-estar, a ternura e o prazer que merecem. Eu acho que tem a ver mesmo essa do conduta sexual correta, porque
dá essa sensação mesmo de que isso é algo importante, né? Verbalmente, tem 4 ações positivas. Dizer a verdade, mesmo quando não é fácil. Segundo é utilizar a palavra para aproximar os seres, ou seja, gerar união, né? Terceiro é falar com bondade. Falar com bondade não é sinônimo de fraqueza. Não nos põe à mercê dos superiores, nem faz com que os subalternos os deixem de nos respeitar. Né? Então, uma advertência justificada não tem de ser um insulto, nem tem de ser dita num tom agressivo ou grosseiro. Por outro lado, um comentário simpático, um encorajamento, uma pequena atenção podem ajudar muito numa situação difícil. Tá? Esse eu realmente acho que é importante, né? Falar com bondade, com gentileza, e junto com os outros, né? Falar a verdade, etc. E o quarto é dizer coisas com sentido. É o oposto da tagarelice. Significa o seguinte: pensa antes de falar. Fala alguma coisa que tem começo, meio e fim. Acostumar a ensaiar o que você vai falar antes de sair falando. Acho que isso também ajuda bastante, né? Tem muitas pessoas que falam por medo do silêncio, né? Eles vão falando para não ficar um silêncio estranho, ou então para não dar a impressão que elas estão despreparadas, né? Elas têm que falar alguma coisa, falam por ansiedade, né? Isso é algo para a gente vigiar mesmo. Mentalmente, fala de 3 coisas aqui. Regozijar-se, eita palavra, regozijar-se com os bens e as qualidades dos outros. Ou seja, ficar feliz quando os outros se realizam, né? Essa é uma grande qualidade. Ficar feliz quando o amigo consegue uma promoção, uma conquista, né? Enfim, celebrar junto. Isso faz muito bem. Segundo, cultivar a benevolência. Ajudar os outros, fazer tudo que está ao nosso alcance para lhes facilitar a vida, para os ajudar a desenvolver as qualidades que possuem, etc. Terceiro, cultivar uma visão correta, né? Ou seja, cultivar a lei da causalidade, né? Então, você ouviu falar do renascimento, das ações positivas e negativas, tentar aprofundar a compreensão e aplicar esse conhecimento em todas as circunstâncias. Tá? Então, quando se fala sobre karma, né, tem muitos exemplos, né? A pessoa fala, nossa, tem um karma de vidas passadas, eu fiz alguma coisa lá e trouxe para essa vida, ou alguma coisa que eu fiz agora, recentemente, está me dando uma consequência. Naturalmente, a gente tem essa noção de causa e consequência, né? Então, a gente estuda a física, tem causa e consequência, e naturalmente começa a pensar em muitas coisas na nossa vida. Mas provavelmente tem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas que nem foram causadas por nós mesmos, né? Tem outras causas, certo? E o universo, ele é muito complexo, né? Tem a teoria do caos, né, que fala que pequenas mudanças podem causar grandes impactos, né? Então, tem aquele exemplo do bater de asas de uma borboleta na Amazônia pode gerar um tufão no Golfo do México, né? Porque muitas coisas têm encadeamentos, né? E eu acho que é um conceito importante. A gente acha que essa questão da causa e efeito se restringe às nossas ações mais visíveis, né? Mas muito do que acontece é invisível, ou quase tudo que acontece é invisível. Tá? Você não tem noção do reverberar das suas ações. Tá? Muitas vezes, assim, eu já posto vídeos na mídia há alguns anos, né? E às vezes alguém manda um comentário de um vídeo de 3 anos atrás, falando: olha, esse vídeo fez muita diferença para mim. Como que eu ia imaginar isso, né? Então a gente nunca sabe onde vai parar as coisas que a gente faz, né? Então tem que realmente zelar para estar sempre
atento, sempre atento sobre o que a gente está emitindo, né? Por fim, ela fala aqui das 4 fases de uma ação. Então, a primeira é a intenção. Matar, roubar, cometer um ato sexual negativo, etc., com a intenção de o fazer. Por exemplo, ver um animal e querer matá-lo. Ver um objeto e querer roubá-lo, etc. Das 4 fases, a intenção é a mais importante. Então, como intenção é algo da mente, a gente tem que estar sempre atento ao que se passa dentro da nossa mente, certo? Então, esse é muito importante. O segundo é o ato em si. Disparar a espingarda, meter o objeto no bolso, etc. Esse é o ato. O terceiro, resultado do ato. O animal morre, levamos o objeto roubado, etc. E quarto, o regozijo. Constatar com satisfação que o animal morreu. Ficar contente por possuir o objeto, etc. Então, essas são as 4 fases de uma ação, né? Isso leva a crer, então, que quando você come carne, mas você não matou o animal, tem um karma menor do que quando você mata o animal. Né? Você tem graduação. Tem karma também para eles, mas tem um karma num grau menor. Né? Enfim, acho que todo conceito significa o seguinte. Todo esse conceito significa o estado em que você se encontra conta muito. Certo? Orientar-se para as ações positivas, na verdade, é uma consequência de você nutrir um estado mental positivo. Certo? Então, tudo começa dentro da nossa mente. Tá? E ela fala um pouco do karma coletivo, né? O exemplo que ela dá é o seguinte: se um assassino e uma mulher bonita entram no mesmo café ao mesmo tempo e os clientes olham para eles, o assassino sente-se em perigo e a mulher sente-se admirada. Dessas percepções diferentes nascem reações diferentes. Talvez agressividade no caso do assassino ou sedutor no caso da mulher. E aí, então, para a mesma situação, as percepções de cada pessoa são diferentes. E aí, percepções similares começam a se agrupar. Né? E aí começam a se formar conjuntos de pessoas que têm percepções parecidas. Né? E isso se reforça porque você é confortável escutar os outros falando coisas que fortalecem e confirmam a nossa percepção de mundo, a nossa visão de mundo. Né? E isso, então, no conjunto vai criando karma coletivo. Tá? Então, muita atenção sobre o tipo de percepção que você tem, como que você está interpretando a cada situação, porque isso vai fazer com que você se aproxime de pessoas que têm o mesmo padrão de percepção do mundo, e você vai cada vez mais acreditar nisso. Cada vez mais você vai acreditar e você vai ter cada vez mais dificuldade de desapegar. Né? Então, está sempre atento com o nosso padrão de pensamento. Tá? Então, quando o pessoal fala do karma, isso implica muito na questão do livre-arbítrio, certo? De que eu tenho o livre-arbítrio para agir, certo? Então, eu tomo as decisões e eu realizo as ações. Então, o karma tem muito a ver com o livre-arbítrio, né? Porque se você, nesse momento, decide orientar sua vida para ações positivas, você já está mudando o seu karma, né? Agora, não deveríamos ter tanta certeza de que livre-arbítrio existe mesmo. Tem uma outra linha da filosofia que é o determinismo, né? Que fala que
todos os eventos, sejam humanos, espaciais, materiais, são determinados por causas anteriores, seguindo leis da física, né? Então, significa que depois do Big Bang, tudo já está determinado, porque as leis da física são as mesmas, né? E tudo foi acontecendo, só que são relações extremamente complexas, né? Mas, no fundo, se tivesse aí um supercomputador, você poderia, lá do Big Bang, estar prevendo que você estaria aqui hoje assistindo esse encontro, né? Faz sentido de uma determinada maneira, tá? Mas não é, obviamente, não há consenso, né? Por exemplo, na teoria da física quântica, se fala da questão do princípio da incerteza, né? De Heisenberg, né? Onde você não tem o determinismo, você não sabe exatamente onde vai estar uma partícula. Então, pela física quântica, nem tudo é pré-determinado, tem uma margem aí, porque você tem uma natureza não determinística, mas probabilística, tá? Então, tem muito pano para manga aí, né? Quando você fala de karma, então, você está falando bastante sobre responsabilidade pessoal, ou seja, o que acontece com você hoje é por conta do que você fez antes, né? E o que vai acontecer depois é por conta do que você vai fazer agora, né? Então, é uma maneira de você assumir a responsabilidade, o que eu acho interessante, né? Porque agindo da maneira correta, você vai ter belas consequências na sua vida, né? Agora, ainda nessa questão do livre-arbítrio, pode ser que não seja tão simples assim, né? Então tem essa história aqui, né, de um pai de família, né, de repente ele se transforma em um pedófilo. Aí ele começou a colecionar pornografia infantil, prostituir crianças, assediar a própria sobrinha e por aí afora. E aí ele foi condenado, né, e foi levado para um programa de reabilitação, mas não conseguiu responder ao tratamento e seguiu sendo pedófilo, né? Então ele teve a prisão decretada, né? Mas aí ele pediu uma ressonância do cérebro, e a ressonância indicou um tumor na região do cérebro que é responsável por regular nosso comportamento social, incluindo os impulsos sexuais, né? E aí fizeram uma cirurgia, tiraram o tumor e o comportamento de pedófilo dele desapareceu. Passado um tempo, esse comportamento voltou. E aí fizeram outra ressonância e o tumor tinha voltado também, né? Então, a dúvida é assim, será que a gente tem livre-arbítrio mesmo, né? As coisas indicam, né, pela neurociência, de que a gente não tem livre-arbítrio, né? Pelo menos essa parte racional nossa, né? Algo entre meio segundo até 11 segundos, o nosso subconsciente já definiu tudo, já escolheu tudo, né? Então, é muito questionável se a gente tem livre-arbítrio de verdade, tá? Porém, acreditar em livre-arbítrio é muito importante, mesmo que a gente não tenha, né? Porque as pessoas que não acreditam no livre-arbítrio são mais agressivas, menos produtivas, mais antissociais e mais propensas a serem desonestas, né? Acreditar em livre-arbítrio leva a comportamentos com mais honestidade, gratidão, redução do estresse, redução da criatividade, da agressividade e aumento da cooperação, tá? E só o fato de você debater essa questão do livre-arbítrio
aumenta a compaixão. Tá? Então, talvez seja isso. Talvez a gente não tenha livre-arbítrio, mas a gente deve acreditar que tem. Porque faz bem e nos torna pessoas melhores, né? Mas é esquisito a compaixão depender de alguma coisa. Por que esquisito? Ah, porque a compaixão eu acho que é uma coisa que vem de dentro. Não depende de nada externo. Uma pessoa não pode ter a compaixão aumentada por causa de algum outro fator, na minha opinião, que eu não entendo nada. Mas será que a gente tem esse domínio? Será que a gente tem esse livre-arbítrio para escolher se a gente sente ou não? Né? Porque esses estudos, eles pegam uma coisa e vê o que aconteceu. Esse estudo especificamente fala, se você debater livre-arbítrio, você fica mais compassivo, aumenta a compaixão. Né? De um certo modo, eu entendo, porque quando você tem uma conversa, digamos assim, nossa, muito interessante, muito boa, você aprendeu coisas, você, sei lá, estimulou o senso de amizade, etc e tal, quando você sai dali, nos próximos minutos, você está super bem, você não quer brigar com ninguém, você não quer, você só quer continuar sentindo bem, né? Então você é influenciado de alguma maneira pelas interações, né? E eu acho que a gente é mais refém disso do que a gente imagina, porque no fundo nós somos um laboratório químico. Se alguma coisa dentro da gente desperta serotonina, ocitocina, tudo mais, a gente já vira mais compassivo, né? E pode ser até ingerido, inalado, né? Inala hormônio, né? Então a gente não é tão independente assim, né? Mas aí o ponto é o que a gente faz na prática, né? Acredita no karma, no livre-arbítrio ou acredita no determinismo, né? No determinismo ainda tem uma linha, uma palavra árabe, né? Que é maktub. Maktub diz que tudo já está escrito, né? Tudo já está escrito. E eu lembro de uma frase do Steve Jobs, né? Que ele deu uma palestra de uma cerimônia de formatura, que ele falou o seguinte, muito interessante, sobre conectar os pontos, né? Você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você só consegue conectá-los olhando para trás. Né? Só faz sentido depois que você viveu. Nossa, por isso que eu vivi aquilo, 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 aquilo. Né? Então, eu acho que na perspectiva do ego, né? Dessa mente que pensa, a gente tem livre-arbítrio e está sujeito à lei do karma, né? Então, na minha vida, esse ego, eu ajo sentindo que eu tenho livre-arbítrio, poder de decisão, poder de agir. Tá? Mas quando eu vejo o que aconteceu, aí é maktub, eu vejo que tudo estava escrito. Tudo é do jeito que tem que ser. Né? Então, é misterioso. Né? Provavelmente é um daqueles paradoxos. São as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? São as duas coisas ao mesmo tempo. Alguém tem alguma opinião divergente? E então essa é a percepção de que quando eu ajo, eu sinto, né? Esse ego sente que tem livre-arbítrio. Quando eu vejo o que aconteceu, eu sinto que tudo era como tinha que ser. Mas quando a gente começa a pensar em níveis mais profundos, a coisa fica complicada, né? A coisa fica bem filosófica. Diga lá, Sérgio.
Bom, Rogério, acho que é mais ou menos como o que eu acredito é tipo na predestinação. Você, eu acho que quando a gente, sei lá, nasce, tudo que vai acontecer na nossa, nada acontece por acaso, aconteceu porque tinha que acontecer mesmo. A nossa linha já está formada o dia que a gente nasce, o dia que a gente vai morrer. E a gente vai percorrer essa linha, os caminhos que a gente vai escolher. Na verdade, é aí que tá, não é um livre-arbítrio, isso estava previsto já para ocorrer. Então, na sua opinião, você não tem livre-arbítrio. Porque é como que você está seguindo o que já estava escrito, na verdade. Aham. Mas você Você age pode dessa até. maneira? Ah, não sei. Você consegue agir dessa maneira? Que já está tudo predestinado? Não, tudo que acontece, isso você vai encarar, você vai ter as consequências, você vai colher frutos, mas de tudo que eu acho que já estava previsto que aconteceria na sua linha de vida. Uhum. E as coisas não aconteceram por acaso. Então, essa é uma linha de Ou pensamento. se alguma coisa desviou daquele caminho, é porque tinha que acontecer, que estava previsto que E também você iria mudar o caminho. se mudou o caminho que também estava previsto, né? Mas então, por exemplo, você não precisa se preocupar em se tornar uma pessoa melhor? Não, claro que não. Mas se Mas já isso está estava previsto. previsto. Não, mas é que tá, mas isso estava previsto. Por exemplo, eu estar aqui participando dessa mentoria com você, Aham, estava previsto justamente para eu me tornar uma pessoa melhor, aham, a pessoa que eu quero ser, para eu me identificar com o que eu quero, com o que eu sou de verdade, né? entendi. É uma linha. E faz sentido. Alguém tem alguma outro pensamento aí? Eu compartilho da ideia da opinião do Sérgio. A gente tem livre-arbítrio, a gente pode escolher, Ah, ele falou que não e- tem livre-arbítrio. mas eu acho que tem. Então você não compartilha. Não, Não, não. não, em parte no que ele falou, em parte. Porque eu acho assim, no meio do caminho a gente escolhe. Pode não ser o certo, né? Mas a gente escolheu. Lá na frente a gente vai ver se é certo, se foi certo ou não. Mas já Então a estava gente previsto que você escolheu certo ou errado? Eu não entendi, fala de novo. Mas já estava escrito que você ia escolher o certo ou que você ia escolher o errado? Já já estava previsto? Já estava Ó, determinado? já estava Eu acho que a gente tem uma trajetória, mas Aham, a gente escolhe. Por aham. exemplo, nós escolhemos estar aqui. Eu poderia Então, escolher não. então você acredita no livre-arbítrio. Então, Eu acredito. que é diferente do Sérgio. O Sérgio está falando, É, não existe a mas, predestinação. Estamos aqui porque era para estar. Entendeu? em parte, eu acredito sim que a gente tem uma trajetória a seguir, mas a gente tem livre-arbítrio, a gente escolhe o que vai fazer. Então, você Outra está no coisa que ele meio, você está no comentou. meio. Não, Oi? mas, Rogério, mas eu não acho que não é bem assim. É mais ou menos, imagine como, talvez como se a gente fosse um marionete da vida, na Uhum, verdade, né? A gente tá aqui, a gente tá andando aqui, mas o destino, na verdade, que é a linha da vida que foi escrita para a gente vai seguindo, ó, aí a gente vai tomando esses caminhos aqui. uhum. E o caminho é o nosso livre-arbítrio que vai determinar esses caminhos, mas que já está escrito, na verdade, né? Que já está escrito, mas você vivendo a sua rotina, você seguiu esses caminhos, mudou o seu caminho, reescreveu. Então, Acertou você quer defender os errou e dois. acertou, né? Não, não, mas é complexo isso, né? É, É, justamente, eu falei que é era uma boa complexo. reflexão. É uma boa É. reflexão. É, é. Assim, aproveitando o gancho, né? Você até falou do Kai Bailo, né? Eu li duas vezes e estou tentando ler a terceira, né? Mas toda vez que eu leio, descubro coisas novas. Tem muita referência boa lá, né? Eu acho que a gente tem o livre arbítrio.
tem o livre-arbítrio, mas a gente não tem controle das situações. Eu acho que você tem poder de escolha, mas não tem controle do que está acontecendo, meu. Então, assim, as coisas vão sendo conduzidas, né? Existe, concordo com o colega aí que ele falou, existe alguma coisa que pode acontecer, né? Seguindo aí uma marionete de uma situação e tudo mais, que é justamente isso. A gente tem controle da situação, do que está acontecendo, apesar de poder escolher. A gente tem discernimento de escolha, mas se vai ser ou não, a gente não sabe. Então, sei lá, o livre-arbítrio para tudo isso. Mas é um tema bem complexo mesmo, né? Porque se você escutar quase todos os filósofos a respeito que falam sobre consciência, né? A conclusão é de que esse que a gente chama de eu não existe. O ego não existe. Esse eu é uma ilusão. Então, se esse eu é uma ilusão, a pergunta não existe. A pergunta se existe livre-arbítrio não existe. Não existe porque não existe esse alguém para fazer a pergunta. Entendeu? Então, a coisa vai longe. A coisa vai longe, porque, no fundo, você vai estar perguntando, então, quem é você? Será que esse verdadeiro você por trás tem livre-arbítrio? Vai saber. Né? Então, no fundo, ninguém sabe. Mas eu acho que se a gente sair do eu, pensa a nível galáctico. Você observa as galáxias e fala, nossa, tudo tem causa e efeito, tudo obedece uma lei absolutamente harmônica, pré-definida. Dá para entender que desde o Big Bang, a única coisa que aconteceu foi obedecer essas leis. Certo? E então, nesse aspecto, dá para abstrair essa noção de que, na verdade, tudo já está sendo consequência do Big Bang. Né? E será que o surgimento da vida mudou isso? Só porque tem vida, tem livre-arbítrio? Será que só porque surgiu a vida não vale mais as leis da física? A gente sabe que aplica, né? Então, eu acho que a coisa é bem mais profunda. Eu tendo a pensar que está tudo pré-determinado. Absolutamente tudo. Yudi, que nem aquele caso do avião que caiu semana passada aí. Aquilo lá foi livre-arbítrio de quem? Os caras vão abrir a caixa preta lá e vão descobrir que teve uma série de ações, uma seguida da outra, para fazer a janela da oportunidade de cair o avião. Os caras vão estudar, analisar que tinha gelo, não tinha gelo, tinha feito revisão, não tinha, trocou peça, não trocou peça, o piloto dormiu direito, não dormiu, brigou com a filha, sei lá. Então, os caras vão analisar tudo que for possível. Mas ali tem livre-arbítrio de alguém? Então, eu acho que não tem, porque, na verdade, o que você está falando é que as situações são extremamente complexas, são além da possibilidade de compreensão da mente humana, para você considerar todos os fatores, né, que tiveram causa e que resultaram naquilo, né? Então, vamos pensar assim, se você joga uma pedra, né, à distância, pelas leis da física que a gente aprendeu lá no colégio, né, dá para calcular quantos metros que a pedra vai voar pela angulação que você joga e onde vai cair, né? Então você vai saber quantos metros sai. Tá bom, mas agora, e se chover? Né? Se chover, quando você joga, cada gotinha de água você tem que calcular qual que é o efeito dela, né? Na trajetória da pedra, para recalcular onde que vai cair, né? Falei, nossa, aí já saiu da possibilidade humana de calcular, mas tem lei. Se você
A lei da física está aplicando ali, cada gotinha está impactando na trajetória da pedra. Ah, mas e se vier um vento de lado? Também tem lei da física para você aplicar, mas fica extremamente complicado você, então, calcular a sua força, a angulação, as gotas, o vento lateral, para você chegar no final e saber qual que é a resposta. Ou seja, você vai compondo fator em cima de fator em cima de fator que se torna incalculável, né? Para a mente humana. Mas se tivesse um super mega computador, ele conseguiria, você botaria todos os fatores ali e você calculava. Mas não dá. Agora, então, acho que o problema do conceito do karma é essa questão da simplificação, né? A pessoa fala assim, que atribui um fator para uma consequência, uma causa para uma única consequência, né? Aí provavelmente não vai estar, vai ser só uma adivinhação, digamos assim, né? Então, muito embora o conceito seja interessante, eu acho que ele não tem uma resposta definitiva e a gente tem que ficar só com a lição, né? Como que a gente quer conduzir a nossa vida, embora seja pré-determinado. É só isso, né? Então, como eu falei, é um tema que ninguém sabe, ninguém tem resposta, né? Mas é bom não ter muita certeza, gente, né? Não, é bom não fechar, não ficar obcecado que, eu sei que é assim. Acredito, pero no mucho. Pero no mucho. Estou aberto a tudo, estou aberto a entender um monte de coisas, né? Não, bruxas não há, mas que existe, existe. Existe, existe. Então, esteja aberto para tudo aí. Muitas coisas eu percebo que são paradoxais, elas podem existir ao mesmo tempo. Então, pode ser isso e pode ser aquilo também, ao mesmo tempo, né? E a gente tem que se acostumar a lidar com paradoxo e conviver com possibilidades diferentes, tá? E com isso, assumir regrinhas práticas. Então, na minha vida, no dia a dia, falar, eu tenho livre-arbítrio, eu sinto que eu tenho e eu ajo de acordo com isso. Mas, no fundo da minha mente, falei, não deve ter, não. Já deve estar tudo predestinado. Mas eu ajo como se tivesse. Beleza, gente? Então, Certo, tudo certo, nada resolvido. eu avisei que não ia ter nada resolvido hoje. Só ia ter mais dúvidas. Então, tá bom. Vamos fazer uma meditação. Para quem está assistindo a gravação, a gente vai parando por aqui. Deixe seu comentário, deixe sua opinião polêmica. E a gente se vê na próxima semana. Gratidão.